Amém, irmãos? Eu ia subir a tela para chegar o culto mais para trás, mas não tem irmãos lá no mezanino, não há necessidade. Hoje não há necessidade. Eu quero então abrir com os irmãos novamente lá em Gênesis capítulo 1, para a gente dar continuidade àquela palavra do princípio, aquela palavra do início, que é o livro de Gênesis. Começamos falando sobre os dias da criação e estamos aqui na criação do homem, que é o 1:26 e continuando também no capítulo 2. Amém? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor demonstrou na cruz o amor de Deus por cada um de nós. Somos privilegiados por termos sido alcançados por esse amor sem igual. Louvado seja o teu nome, Senhor. E mais uma vez aqui estamos expostos diante da tua palavra. O Senhor mesmo disse ali no Salmo: enviou-lhes a sua palavra para os curar. Quanto necessitamos, Senhor, que o Senhor nos envie mais uma vez a tua palavra para nos curar, para suprir nossas necessidades, para nos edificar, para falar o nosso coração. Por isso, humildemente pedimos que o teu Santo Espírito sopre mais uma vez a tua palavra para nós. Que o Senhor nos fale de acordo com a tua vontade. Que o Senhor contemple a nossa pequenez e o Senhor seja com quem fala, com quem ouve, porque sem ti, Senhor, nada podemos fazer. E ao mesmo tempo, toda obra das trevas aqui, o Senhor mesmo repreenda em nome de Jesus. Estamos aqui debaixo do teu senhorio, estamos reunidos debaixo do nome de Jesus, nome que está acima de todo nome. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, 1:26 de Gênesis, nós já falamos que nós estamos aqui no 6º dia, e no 6º dia foram criados os animais e o homem. Então, 1:26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E, prosseguindo aqui no capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos saltar aí para o verso 15 do mesmo capítulo. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, que o Senhor nos ajude aqui na limitação do tempo, mas vejam os irmãos, Gênesis é a palavra do início. O livro de Gênesis, como nós aprendemos, é o livro das sementes. Aqui existem as sementes para os demais assuntos que são desenvolvidos na Bíblia. Então, por isso que é tão importante
compreender a história do início. Na verdade, nunca é demais relembrar que a Bíblia inteira é a palavra de Deus. Inteira. O que Deus deixou aqui registrado, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. É importante falar isso, claro, porque o inimigo, ao longo dos séculos, ele tem atacado a Bíblia. Ele tem procurado desqualificar a Bíblia. Então, por exemplo, essa história que nós lemos aqui, que para nós é tranquilamente aceita pela fé que foi depositada em nossos corações. Tem gente aí fora que diz que isso aqui é história de carochinha. Isso aqui é um mito. Adão é um mito. A criação de Adão é um mito. É fábula. É uma coisa figurada. Mas não existiram Adão e Eva. Então o inimigo, ao longo dos séculos, tem procurado desqualificar a palavra, para que as pessoas leiam a palavra de Deus e considerem ela como uma historinha não digna de crédito. Mas nós, parte do povo do Senhor, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. E aproveito para dizer aos irmãos que não há diferença entre as palavras da Bíblia. Por que eu estou dizendo isso? Porque os homens e os cristãos, muitas vezes, criam superstições. Eles acham que o Salmo 91 é o salmo mais poderoso que existe. Não existe isso, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus inteira. Então, o Salmo 91, teve um irmão que falou assim, o Salmo 91 é tão forte quanto 1 Crônicas 1:1. 1 Crônicas 1:1, sabe qual é o versículo que tem lá? Adão 7 anos. É a palavra de Deus. Quando a gente se aproxima disso aqui, com toda a reverência, nós estamos nos aproximando da palavra que o Senhor deixou registrada para revelar-se a si mesmo. Então, Adão e Eva, os 6 dias da criação, e tudo mais que está escrito aqui, é a palavra de Deus. E Deus deixou registrado exatamente para que nós conhecêssemos seu propósito, e a gente entende então como a coisa virou nisso aí que está aí fora. Como nossas vidas se transformaram nisso que nós somos. Está aqui, a palavra do início. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Nós já falamos que imagem tem a ver com o nosso interior. Imagem e semelhança. Quando a gente vai desenvolver esse assunto nas Escrituras, a gente aprende que a imagem tem a ver com o nosso interior. É quem nós somos por dentro. Isso é imagem. E semelhança tem a ver com a parte externa. É o que você vê exteriormente do homem. A imagem e semelhança de Deus. Então o homem é, para quem, assim, um exemplo bem pobre, digamos assim. Um exemplo bem pobre são os computadores. Os computadores têm a caixa metálica, aquilo que você vê, que a gente chama de hardware, mas dentro do computador tem uma coisa que roda, que funciona, uma coisa que aos olhos nus ela não é perceptível, que é o software. Então são os programas que rodam no computador que fazem com que ele ligue, que fazem com que você faça um cálculo e te dê a resposta. Então, é a casca e o interior. O homem é assim. Nós fomos criados à imagem de Deus. Então nós temos um espírito, nós temos uma alma. Ninguém vê o espírito ou a alma. A gente percebe, mas a olho nu não é visto. Ninguém vê a quantidade de tristeza que está no nosso coração. Ninguém vê a quantidade de alegria que está no nosso coração. A gente sente a alegria, mas não se pode apalpar, não se pode medir. É o nosso lado interior. Isso é a imagem, nós fomos criados à imagem de Deus, para que a gente sinta igual a Ele, para que a gente possa
ter, eu vou entrar nisso depois, mas é para que o homem possa representar a Deus, ele precisava ser a imagem de Deus. E a semelhança, porque fisicamente nós também nos parecemos com Deus. Cabeça, tronco, braços, pernas, pés. Exteriormente, nós fomos feitos à semelhança de Deus. E é importante sempre lembrar que Deus é Espírito, não é assim? Deus é Espírito, João 4:24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ora, se Deus é Espírito, qual é a imagem de Deus? Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus também tem uma imagem. E a imagem de Deus é o seu Filho. Amém. Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Encontrei semana passada com um rapaz que ele me pegou desprevenido e ele viu na minha camisa escrito Jesus. Ele gritou de lá, Jesus. Eu falei assim, exatamente, nome que está acima de todo nome. Ele rebateu de lá e falou assim, não. Tem outro nome que está acima do de Jesus. Ih, rapaz. Só que ele pegou desprevenido e na hora o Senhor falou assim, aceite o desafio. Eu falei assim, eu tinha percebido qual era a origem dele, mas eu não quis falar da origem dele não, porque ele não pensava que eu estava atacando a religião dele. Eu disse a ele assim, aí ele veio com uma argumentação toda, porque o pai é maior do que o filho, porque se eu sou pai, eu tenho um filho, eu sou maior do que o filho. Rapaz, ele disse assim, Jesus é o próprio Jeová que se fez carne e veio habitar entre nós. Por que eu citei isso aqui agora? Porque eu estava falando sobre imagem. E João, capítulo 1, diz assim, ninguém jamais viu a Deus. Deus é Espírito. Não é assim? Você não pode ver o Espírito. Com os olhos naturais, ninguém vê o Espírito. Então, como é que a gente poderia ter acesso à visão de Deus? Deus tem uma imagem. João 1,18 diz assim, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Glória a Deus. Está vendo, irmãos? Então, esse é um tema que daria uma conferência e, se possível, uma pessoa mais qualificada para falar sobre o assunto. Porque é muito alto esse assunto. Mas o fato é, Cristo é a imagem de Deus. Deus, todas as vezes que Deus se manifestou no Antigo Testamento, porque no Novo ele se manifestou claramente através do homem Jesus. Esse é o Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, o Senhor falou assim, ninguém pode ver a Deus e ficar vivo. Não tem isso? Mas, irmãos, várias vezes, no Antigo Testamento, os nossos irmãos tiveram o privilégio de ver a Deus, mas não em sua plenitude, porque ninguém vê a Deus em sua plenitude e fica vivo. Mas eles viram aquilo que pode ser visto de Deus, a sua imagem, o Filho eterno, se manifestou várias vezes no Antigo Testamento. E é possível ver essa imagem, porque essa imagem é acessível a nós. A imagem de Deus, do seu Filho, que várias vezes achava lindo quando o nosso irmão Gino estava entre nós, e ele citava o versículo de Miqueias, e tu, Belém Efrata, de modo nenhum és a menor dentre as capitais de Judá, porque de ti me sairá o guia, o que há de apacentar a Israel. Aí diz assim, cujas saídas são desde a eternidade. Irmãos, o Senhor, no Novo Testamento, ele se manifesta em carne, mas desde o Antigo Testamento, ele teve várias saídas, ele teve várias manifestações. Quando
Quando nós lemos lá no Antigo Testamento o anjo do Senhor com A maiúsculo, aquele anjo do Senhor são essas manifestações gloriosas de Deus, de uma forma que a gente poderia vê-lo sem morrer. Porque Timóteo capítulo 6 vai dizer que Deus é o único que habita em luz inacessível, ao qual nenhum homem jamais viu e nem pode ver. Não podemos jamais contemplar o Senhor na sua plenitude, a gente morreria, é demais para nós. Mas Ele, através da sua imagem, através do seu Filho, Ele é acessível a nós. Então as pessoas no Antigo Testamento viram sim a sua imagem e não morreram. Então o anjo do Senhor apareceu a Abraão, o anjo do Senhor apareceu a Moisés, o anjo do Senhor apareceu a Josué, o anjo do Senhor apareceu à mãe de Sansão várias vezes. Aquela visão gloriosa de Isaías capítulo 6, ela é interpretada no Evangelho de João capítulo 12. Isaías fica desesperado: meu Deus, ai de mim, meus olhos viram rei. Isaías: meu Deus, não era para eu estar aqui, quem foi que me trouxe para aqui? Não era para eu estar aqui, não, Jesus Cristo. Se fosse hoje, ele diria Jesus Cristo. Naquele tempo não. Isaías ficou desesperado porque ele viu, ele não podia ver aquilo. Ele não podia estar diante daquela visão, mas ele estava, e não tinha como fazer nada. E automaticamente ele reconhece a sua pecaminosidade, porque esse é o efeito. Quando a gente encontra Deus, automaticamente a gente vê quem nós somos. Houve um irmão que ele disse, é a opinião dele, pode não estar escrito nas Escrituras, mas tem um fundamento. Ele falou assim: irmãos, nós achamos que no dia do juízo final, lá, o juízo do trono branco, Apocalipse capítulo 20, que Deus vai pegar um livro e vai dizer assim: olha fulano, você fez isso, você fez aquilo, e a pessoa vai se conversar: Senhor, realmente, eu fiz isso mesmo, e vai ler aquela lista toda de pecado para ele, e ele vai: rapaz, realmente eu errei, que nada. Esse irmão disse assim: quando o homem se vir na presença de Deus, a tomografia, o raio-x, o que tiver de mais moderno no universo vai fazer assim nele, ó, e ele vai ver toda a situação pecaminosa dele diante de um Deus santo que criou o universo. Não tem perda de tempo com Deus. A presença dele automaticamente me julga, porque ele é um Deus santo. Mas Isaías viu, digamos assim, Isaías viu quem ele podia ver. Ele não viu Deus em sua plenitude. Mas João capítulo 12 diz: Isaías viu o Filho, porque o Filho nós podemos ver. O Filho nós podemos ver e não morrer. Ele é a imagem do Deus invisível. Aí, só para deixar registrado, o irmão Gino já bateu nessa tecla conosco em vida, graças a Deus. As pessoas dizem assim, não, as religiões falsas aí fora, dizem assim: não, mas se ele é a imagem de Deus, ele é só uma representação de Deus. Aí irmão Gino falava assim: a partir do momento em que Deus tem uma imagem. Quando foi que a imagem de Deus foi criada? A partir do momento em que Deus é. Pronto. Isso quer dizer que Deus sempre teve imagem. Sempre. Não teve um momento em que Deus era Deus e não tinha imagem. Não, Deus tem sempre. Desde que Deus tem uma imagem. Então o Filho é o Deus unigênito que revelou o Pai. É a imagem de Deus. É, digamos assim, a representação de Deus. É quem nós podemos ver, é quem nós podemos entrar em contato. Então, irmãos, nós fomos criados à imagem de Deus. E, avançando um pouco no assunto, por causa da limitação do tempo, o que acontece?
Algumas pessoas podem perguntar assim, mas para que o homem foi criado? Para que o homem foi criado? Então, irmãos, nós já falamos aqui que nós cremos sim no que os homens chamam de a teoria do intervalo, a teoria da brecha, que é o quê? O universo é criado em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pau! Ali, Hebreus 11 diz assim, pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Aleluia. Está formado ali todo o universo. Mas quando o relato da Bíblia passa para Gênesis 1:2, a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. Nós cremos firmemente que aconteceu alguma coisa entre o versículo 1 e o versículo 2 para que a terra se tornasse um caos, para que a terra fosse julgada, para que houvesse trevas na terra. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Como iam aparecer trevas na sua criação? Só há uma explicação: o pecado. O pecado entrou na nossa criação através de Adão, mas no universo ele já existia através da rebelião dos anjos. Então a terra foi julgada e nós cremos que havia sim uma criação anterior a Adão, que não era de homens. O homem foi criado em 1:26 de Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem. Então, o homem tal qual nós conhecemos vem em 1:26. Se havia uma outra criação antes de Adão, aí tu não pode dizer que era de homens. Então, por isso que nós entendemos quando a arqueologia desenterra, a paleontologia desenterra os fósseis e prova que houve aqueles animais pré-históricos, aquele cenário, aquelas eras glaciais, etc, etc. A própria ciência já disse que a Bíblia a Terra não tem só 6.000 anos, a Terra tem milhões de anos. Cremos, é perfeitamente aceitável. Então, irmãos, por que Deus cria o homem? Nós entendemos da seguinte maneira: a terra foi julgada porque aderiu a essa rebelião de Lúcifer. Agora, Deus precisa restaurar, Deus precisa recuperar a criação que foi distanciada, foi prejudicada por esse pecado, foi julgada. Então o que é que Deus faz? Deus cria o homem à sua imagem e semelhança para, através desse homem, recuperar a criação que tinha sido distanciada pela rebelião. Então por isso que ele cria o homem, Adão e Eva, à sua imagem e semelhança. E ele coloca o homem no jardim para cultivar o jardim, trabalhar no jardim. Desde o princípio da criação, o trabalho é importante. Mente vazia é a oficina de Satanás. Não tem esse ditado? Então Adão, você não vai ficar parado não, o dia todo colhendo uva e debaixo da macieira. Não, vai trabalhar. Vai lavrar o solo, vai cuidar disso aqui, mas vai guardar também. E como nós aprendemos, você só guarda aquilo que está sob ameaça. Você só guarda aquilo sobre o que há um risco. Então Adão tinha que guardar de quê? Do inimigo que já existia. Do inimigo que já tinha se rebelado contra Deus. Então, Adão e Eva seriam os representantes de Deus aqui na terra. Ele e toda a humanidade que viesse depois deles. Para que, através dessa nova criação, o inimigo pudesse ser julgado. Eu quero ler com os irmãos 2 versículos no Novo Testamento. Um está em Romanos 16. Pode deixar sua Bíblia marcada em Gênesis. A gente volta lá antes de terminar. Antes de dar o horário. Romanos 16.
verso 17. Na verdade, é só para contextualizar, mas o que desejamos ler aqui são os versos 19 e 20. Vamos começar pelo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Aí o 19 diz assim: pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem, e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Irmãos, eu vou passar depois para outro versículo, mas veja, só comentando rapidamente. Quando Paulo, pelo Espírito, está falando de disciplinar aqueles que andam promovendo divisões e escândalos, está vendo? Paulo está trazendo esse assunto da disciplina do governo que há na igreja. Se tem irmãos andando de forma desordenada, então eles têm que ser disciplinados. É o assunto do governo, da disciplina na casa de Deus. Quando ele vem discorrendo sobre esse assunto, ele fala assim: pois a vossa obediência é conhecida por todos. E depois ele fala assim: Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Um assunto tem tudo a ver com o outro. Se a gente fosse falar em poucas palavras aqui, a gente diria o seguinte: para que Deus julgue a Satanás, o restante da sua criação tem que estar em obediência a Ele, tem que estar em obediência a Deus. Deus não pode julgar Satanás se o restante da criação também está em desobediência. Segunda aos Coríntios, capítulo 10. Diz assim, 10:3, segundo aos Coríntios 10:3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E aí diz assim: e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. É a mesma coisa, mesmo, digamos assim, é o mesmo princípio. Quando é que Deus vai punir toda a desobediência do universo? Quando o seu povo estiver em obediência. Quando o seu povo voluntariamente estiver debaixo das suas ordens. Por que voluntariamente? Voltando para Gênesis. Nós lemos lá em Gênesis 2 que o Senhor prepara todo o cenário, planta o jardim, coloca o homem para cuidar dele, e disse que do solo o Senhor fez brotar vários tipos de árvores, não é assim? Agradáveis à vista e boas para alimento, está vendo? Então o Senhor, além de pintar um cenário bonito, ainda pintou um cenário funcional para que nós pudéssemos nos alimentar daquelas árvores. Aí, o 2:9 diz assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, a gente precisa ler a Bíblia de forma atenta. Concorda comigo? Atenta. Você tem, vou exagerar aqui, você tem 1.500.000 árvores no Éden, mas tem 2 que o Senhor chama a atenção. As outras árvores inteiras estavam na frase anterior. Macieira, abacateiro, bananeira, o que você imaginar estava na parte primeira da frase.
mas na parte segunda tem as duas árvores que a gente tem que prestar atenção nelas. Árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que tem que prestar atenção? Porque vai vir uma ordem de Deus para o homem sobre essas duas árvores. Verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Irmãos, Deus pode me dar uma ordem? Pode ou não pode? É problema para mim receber uma ordem de Deus? Mas para muita gente é. Para muita gente, a gente tem que viver sem amarras, a gente tem que ser feliz. Custe o que custar, contanto que eu seja feliz. Só que Deus é Deus e o homem é o homem. Então Deus deu uma ordem porque Ele podia dar. E quantas Ele dê, nossa obrigação é obedecer. Então, ó, Ele só deu uma. Irmãos, quando eu leio isso aqui, eu só me lembro de João dizendo assim: ora, os seus mandamentos não são penosos. Você tem 1.501.000 árvores para você comer. Mas dessa daqui, Adão, não coma dessa daqui não. Só essa. Só essa. E lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Só. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não criou um casal de robôs. Deus criou homem e mulher, dotados de imagem e semelhança, com capacidade de julgamento, com inteligência. Deus criou seres autônomos. Nós não somos robôs que a pessoa coloca um soft na gente e a gente obedece o que está naquele soft. Não. Ananias, vá lá na rua direita, blá blá blá, você vai encontrar Saulo, você vai orar por ele, vai batizar ele. Ô Senhor, mas o homem é perseguidor. Está vendo? A gente tem capacidade de questionar Deus. A gente tem Deus não se importa de ser questionado. O problema é que a gente desenvolveu uma capacidade não só de questionar, como de desobedecer a Deus. Está vendo? O Senhor diz assim: dessa árvore, Adão, você não vai comer. Só dessa. Por quê, irmãos? Porque a nossa obediência a Deus deve ser voluntária. Antes de Adão, no universo, alguém já tinha questionado a Deus e já tinha desobedecido a Deus. Então era necessário que o homem mostrasse sua obediência voluntária. Então, está aqui Adão, seu teste vai ser esse. Você vai comer de todas. Dessa daqui, eu estou ordenando que você não coma. Pronto. O teste do homem foi essa árvore aqui. Por quê? Porque se ele passasse nesse teste, ele estaria dizendo: Senhor, eu obedeço ao Senhor voluntariamente, porque eu amo obedecer ao Senhor. Não é porque o Senhor me obrigou. As pessoas aí podem dizer assim: se Deus sabia que Adão ia errar, por que ele botou essa bendita dessa árvore lá no jardim? Botou porque Deus é assim mesmo. Botou porque esse é o caráter de Deus. Eis que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Esse é o caráter de Deus. Não está obrigando ninguém a fazer nada. Ninguém segue a Jesus por obrigação, porque tem que seguir, não. Jesus, no Evangelho, falou assim: ih, rapaz, dura esse discurso. Nossa, à vista desse discurso, muitos deixaram de segui-lo. Jesus olhou por 12 e falou assim: e vocês? Querem ir também? Irmão, ninguém está aqui reunindo, seguindo a Jesus, obrigado não. Se tiver, vai sair. Vai. Ou então Deus vai iluminar
e a pessoa vai se arrepender. Não, até agora era obrigação, mas agora é amor. Obediência voluntária. Por que Deus não aparece para ir no céu, diante de todo mundo, e assim, olha, é para vocês crerem no Evangelho, e todo mundo vê? Primeiro que nem pode ver, né? Se vê. Deus aparecer aí, misericórdia. E segundo, que quem faz as regras é Ele. A gente só obedece. Então, irmãos, a obediência voluntária, o que o Senhor queria era que Adão tomasse daquele fruto. Aliás, não comesse daquele fruto. Voluntário. Por que, Adão, você não come daquele fruto? Porque Deus disse que não é para comer. Acabou, irmão. Acabou. É o inimigo, é a serpente que questiona os mandamentos de Deus. É a serpente. Mas o Senhor espera de nós obediência. O Senhor espera de nós, Senhor, que prazer, que privilégio é obedecer uma ordem tua, uma, Senhor. E até, irmão, que assim, Senhor, mande mais ordens aí para poder obedecer. É porque o relacionamento ia crescer, o amor ia crescer. Senhor, manda aí mais ordens, que eu quero obedecer a Ti, Senhor. Mas no Éden só tinha uma ordem. Para que fosse provado diante do inimigo que estava observando. Para que fosse provado que aquela parte da criação ia ser uma com Deus. E Senhor, estamos aqui para Te representar, Senhor. O que o Senhor disser no céu, a gente faz na terra. Por isso a oração. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E a terra se tornou, como alguns irmãos disseram, a colônia rebelde. Era na terra que precisava ser confirmada a obediência da criação. Para quê? Para que a desobediência fosse punida. Para que todos aqueles que voluntariamente se colocaram debaixo da desobediência fossem punidos. Deus precisava contar com o homem que Ele criou para ser obediente voluntariamente. Então, houve o teste. E não há mais tempo de continuar o carro do horário. 9h59. Aí, se o Senhor permitir, continua depois. Senhor, agradecemos pela Tua palavra, Senhor. E pedimos humildemente a Ti que faça conosco aquilo que o Senhor deseja fazer através da Tua palavra. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Amém, irmãos. Próximo domingo, permitindo o Senhor, a gente continua a palavra.